Nós vamos dar início à nossa reunião lendo o texto do nosso material, que está em Gênesis 27, 30 a 35. Vamos falar sobre identidade e limites. Diz assim: quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida e a trouxe a seu pai. E lhe disse: meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê sua bênção. Perguntou-lhe seu pai: quem é você? Ele respondeu: Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer e disse: quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu essas palavras, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Até aqui. Uma bela jovem, Elizabeth Holmes, ficou famosa no mundo inteiro, mas não por coisas boas. Essa moça, principalmente em 2014, foi comparada a Steve Jobs e Bill Gates. Dizia-se que ela era o Steve Jobs de saia. O que aconteceu com essa moça? Em 2003, ela tinha 19 anos. E ela, estudante de engenharia química, resolveu fundar uma empresa de tecnologia no Vale do Silício. Fundou uma empresa chamada Theranos, de tecnologia na área da saúde. A ideia que ela tinha era de desenvolver um aparelho que pudesse, através de uma análise do sangue, fazer um diagnóstico de um número razoável de doenças, de patologias. E ao longo desse projeto, ela chegou a anunciar que a máquina era capaz de fazer 250 exames diferentes com algumas gotas de sangue. Em 2013, ainda não tinha apresentado nada de concreto para o mundo. Era uma proposta, era uma conversa, era uma ideia. Só que, por causa da grandeza da ideia, por causa da importância da ideia, o mercado da saúde só nos Estados Unidos movimenta por ano 70 bilhões de dólares. Então, por causa da engenhosidade da ideia, ela começou a ser requisitada para explicar o que ela estava fazendo, falar da empresa, começou a dar entrevistas, começou a ser convidada para programas importantes. De repente, essa moça estava saindo na capa da Forbes, na capa da Fortune, na capa de outras revistas conceituadas americanas, e as pessoas começaram a se interessar pela empresa e pelo aparelho, que ela batizou de Edison. E algumas pessoas começaram até a injetar dinheiro. E ela captou em 2014 algo em torno de 700 milhões de dólares para a ideia dela. Nesse ano de 2014, a Theranos, a empresa que ela fundou em 2003, com 19 anos, estava avaliada em 9 bilhões de dólares. Só que não tinha apresentado nada para ninguém.
esse tal de Edison, ninguém conhecia. A tal máquina nunca ninguém viu. Era um anúncio em cima de outro anúncio, em cima de outro anúncio, e virou uma comoção geral, e virou um frenesi, e de repente tinha gente pondo dinheiro, e de repente as ações estavam na bolsa, e de repente essa moça está dando entrevistas, ela fez uma mensagem, uma palestra no TED, que é aquele famoso espaço de pequenas conferências para apresentação de ideias inovadoras. Está saindo nas capas das revistas mais importantes. Estão comparando ela a Steve Jobs e a Bill Gates. Essa moça é um fenômeno. Até que em 2015, uma revista importante nos Estados Unidos resolveu investigar, porque que história é essa de desde 2003 essa moça tem essa empresa e nunca apresentou nada para ninguém? E aí descobriu-se que não passava de uma fraude, que essa máquina nunca existiu e que todo mundo que comprou a ideia comprou coisa nenhuma. E agora ela está respondendo a infinitos processos, desde pessoas que compraram ações até os órgãos federais americanos, uma coisa assustadora. E de um dia para o outro, ela passou de Bill Gates de saia, Steve Jobs de saia, a uma das maiores charlatãs da história recente americana e do mundo, porque ela conseguiu construir um falso império que, num determinado momento, estava avaliado em 9 bilhões de dólares. O que eu aprendo com essa história? Eu resumiria o que eu aprendo com essa história com um ditado que as nossas avós usavam. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Quantas coisas nessa vida nos enganam? Já parou para pensar? Quantas vezes tudo fazia parecer que estava tudo certo, tudo em ordem, e de repente descobriu-se que não era nada daquilo. Tipo o Ronaldo Fenômeno, jogador, que saiu com uma moça tão bonita. A história que eu queria contar, Cristiane, minha esposa, que fez eu mudar essa vida. Ronaldo Fenômeno saiu com uma moça tão bonita. Parecia mesmo uma moça. Mas depois descobriu que nem tudo que reluz é ouro. Elizabeth Holmes e a namorada do Fenômeno são emblemas dessas experiências na vida que nos revelam que, às vezes, a gente acha que está tudo sob controle, que está tudo do jeito que parece estar, mas, no fundo, não é nada do jeito que a gente está pensando. Por que isso é importante? Porque isso nos introduz no nosso tema, que não é sobre aquilo que a gente pensa que sabe ou domina, mas sobre aquilo que a gente nem imagina e foge ao controle. Uma rede de farmácias americana colocou 140 milhões de dólares na empresa da Elizabeth Holmes. Porque eles tinham certeza que o negócio era um negócio espetacular. Certeza, eles sabiam, eles tinham domínio das informações na perspectiva deles, não faziam ideia, não imaginavam que era tudo totalmente diferente daquilo que estava aparente. A maior parte da nossa vida pessoal não é sobre aquilo que a gente acha que sabe ou domina,
mas sobre aquilo que a gente não imagina, não faz ideia e não está sob o nosso controle. E uma das sensações mais perigosas que a gente tem na vida é essa sensação de que está tudo dominado, de que está tudo claro. Essa autossegurança, essa autoconfiança que às vezes está na base das nossas mais duras frustrações. A vida não é sobre aquilo que a gente acha que sabe ou domina, mas sobre aquilo que a gente não sabe. Não está no nosso controle. E por isso a gente tem que dar passos muito cuidadosos, um de cada vez. O que isso tem a ver com o nosso texto? O nosso texto fala de uma situação, essa foi a única ilustração que eu achei de Isaac com Esaú. Não é das mais bonitas, mas ela é bastante sugestiva, porque mostra um Esaú em desespero. Quando chegou a hora, finalmente, de seu pai abençoar os filhos, e ele seria abençoado com a bênção correspondente ao direito de primogenitura, que era dele, por ter nascido primeiro que seu irmão, ainda que eles eram gêmeos. Só que o seu irmão conseguiu roubar essa bênção. Não exatamente roubar, porque, você se lembra, nós já falamos sobre isso aqui, houve um dia em que Esaú vendeu essa bênção para o irmão. Desprezou essa bênção, negligenciou essa bênção, que para o irmão era muito importante. Esaú trocou o seu direito de primogenitura pelo quê? Um prato de lentilha. Então, para Jacó, ele tinha direito àquilo, ele comprou, ele pagou, foi um negócio feito, palavra dada. Mas nem o pai estava ciente disso, nem o irmão estava levando isso a sério, pelo que a história na sequência nos mostra. O pai, quando decidiu abençoar os filhos, Isaac decidiu abençoar os filhos, a bênção da primogenitura era para Esaú. E a bênção de filho segundo era para Jacó. Só que Jacó criou um esquema para arrancar, para extorquir do pai essa bênção. Colocou pelo de animal sobre a própria pele, para fazer parecer que ele era mais peludo, como o irmão de fato era. Colocou roupas do irmão para ter o cheiro do irmão. Aproveitou-se do fato de que Isaac já estava cego. Levou a comida que Esaú fazia para o pai comer, a mãe fez para ajudar o irmão de Esaú, o Jacó, nesse processo de enganar o pai. E ainda que Isaac tenha desconfiado, estava tudo tão bem armado que ele acabou caindo. E abençoou Jacó com a bênção da primogenitura. E aí Jacó, tendo recebido a bênção, saiu, e na sequência chega o Esaú, com a caça que ele foi caçar, a pedido do pai, com a comida que ele preparou a pedido do pai, e pediu: pai, agora me abençoa. O pai falou: mas quem é você? Olha que loucura, quem é você? Ele falou: sou Esaú, teu filho. O texto diz que o Isaac ficou abalado e começou a tremer. Quem que veio aqui antes? Eu não sei. Aí cai a ficha do Isaac. Teu irmão Jacó veio aqui. Está desligado? Oi? Ah, tá, ok. O João está me fazendo sinal lá. Eu falei: ué, será que já deu o horário? Vê se aqui melhora. Melhorou? Pessoal da internet aí, vamos ver se melhora para vocês. Caiu a ficha do Isaac. Teu irmão veio aqui e astutamente conseguiu que eu o abençoasse com a bênção que seria a sua. O Esaú entra em desespero. Porque você não dá valor a uma coisa até que realmente ela se torne importante. Aquele dia que ele estava voltando do campo, cansado, e o irmão tinha feito um prato de lentilha, e ele estava com fome, a bênção da primogenitura não valia nada. Mas agora, o pai se despedindo da vida, o momento derradeiro de liberar os filhos para o futuro, tudo que ele mais quer é isso. Só que agora não tem mais. O Jacó levou.
E o Esaú grita, diz o texto, e ele fala, pai, me abençoa. E o pai diz, agora eu já abençoei teu irmão, e abençoado ele será. Aí eu fiquei pensando nessa história, nessa da Elizabeth Holmes, nessa situação da vida da gente, que às vezes a gente acha que está tudo do jeito que a gente visualiza e imagina, e nem faz ideia que é tudo tão diferente. E percebi algumas lições que eu quero compartilhar com você rapidamente. A primeira, você não está certo sobre tudo o que pensa saber. O Isaac tinha certeza que era Esaú que estava com ele naquele momento em que era Jacó que estava com ele. A rede de farmácia americana tinha certeza que havia um aparelho chamado Edson que ia fazer 250 exames com algumas gotas de sangue e revolucionar o mercado da saúde americano. O Ronaldo Fenômeno tinha... Vamos deixar ele para lá, né? O problema do mundo é que muita gente tem muita certeza de tudo. Quando, se a gente fosse levar a sério quem a gente é, por isso que o nosso tema é identidade, se a gente leva a sério o que a gente é, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente não pode ter certeza sobre tudo. O que é que a gente sabe, gente? O que é que a gente sabe? A gente pouco sabe da gente. A gente pouco sabe das nossas reações intempestivas às vezes. A gente pouco se reconhece em momentos chave, em momentos de exigência emocional muito profunda. O que é que a gente sabe da vida? A gente está vivendo num mundo, porque assim, isso não é uma crítica, ok? Não é uma crítica, é só uma consideração. Quando eu era menino, 15 anos, 16 anos, opinião era alguma coisa restrita a círculos de especialidade e excelência. Para você ter uma coluna no jornal, você tinha que ser uma autoridade no assunto. Para você escrever num periódico qualquer, você tinha que ser autoridade no assunto. Para você aparecer num programa de televisão, você tinha que ser autoridade no assunto. Então, emitir opinião publicamente era alguma coisa muito difícil de fazer. Numa roda de amigos, você podia dar sua opinião, mas publicamente era muito difícil. Com o advento das redes sociais, e eu não estou dizendo que isso é ruim, eu só estou considerando o contexto. O seu menino de 15 anos dá opinião para o mundo inteiro ouvir. E às vezes ele tem mais, com todo respeito, ele tem mais seguidor que você, que é o pai dele. E o que você fala, ninguém está ouvindo, nem ele. Mas o que ele fala com 15 anos, tem 100 mil, 200 mil, 300 mil pessoas ouvindo. Hoje tem crianças na internet que têm milhões de seguidores. Ou seja, é um mundo em que ir para a vitrine ficou mais fácil e com menos critério. Um caso recente também foi daquele jovem youtuber que tinha contratos, viajava o mundo inteiro, era pago por várias empresas, e aí num comentário meio infeliz acabou falando uma frase racista e perdeu o contrato, perdeu publicidade, perdeu viagem, perdeu tudo. Por quê? Porque obviamente não estava preparado para lidar com tanta responsabilidade, mas é um mundo em que coloca uma pessoa na vitrine muito rápido. E aí o que isso gera? Gera nessa juventude, com todo respeito aos mais jovens que estão aqui, uma sensação de que eles estão em condições de opinar, de falar e de se expressar a respeito de qualquer coisa. E todo mundo faz isso com tanta certeza que se você for contra, fez um inimigo. Nesse mundo não existe mais espaço para alguém dizer assim, olha, eu não penso igual a você. Antigamente, se alguém falasse, eu não penso igual a você, você olhava e falava assim, como é que você pensa então? Hoje você fala, eu não penso igual a você, mortadela dos infernos. Coxinha, desgraçado. Seu fascista.
Por quê? Porque está todo mundo tão certo de tudo que se você não pensar igual, você está automaticamente errado. Assim, independentemente de lado, ok? Eu nem entro nesses assuntos aqui, porque nesse clima aqui eu vou falar sobre isso. Estou maluco. Mas o fato é que está todo mundo cheio de certeza. Todo mundo sabe tudo. A gente sabe como é que resolve, como é que faz, como é que tem que ser. E aí vem a Bíblia e fala assim, olha, a visão que você tem da vida é tão parcial. As coisas que você sabe são tão pequenas. Vou dar um exemplo. Quando Jó entrou no sofrimento que ele entrou, uma das coisas que ele fez foi questionar a Deus. Porque questionar a Deus não é pecado. Pecado é se rebelar contra Deus. O livro de Jó é um questionamento. Por quê? O que eu fiz? Qual que foi o problema? E aí aparecem uns amigos de Jó para dizer assim, você fez alguma coisa muito ruim, você fez alguma coisa muito errada, você deve ter irritado muito a Deus. E Jó fala, não, eu não fiz nada, eu tenho certeza que eu não fiz nada. E aí, enquanto eles ficam naquele debate, Deus fala com Jó. E fala assim, Jó, por que você está me questionando? Você sabe alguma coisa da vida? E quando você acha que Deus vai responder para Jó por que ele sofre, Deus não responde, Deus pergunta. O que você sabe sobre a natureza? O que você sabe sobre o universo? O que você sabe sobre a vida humana? O que você sabe sobre a fé? O que você sabe sobre alguma coisa para questionar a mim? E aí você toma um choque no livro. Porque o livro não é uma explicação sobre por que a gente sofre, mas é uma explicação sobre como é limitada a nossa capacidade de compreensão. Que às vezes é mais importante enfrentar uma luta do que entendê-la. Às vezes é mais importante abraçar uma pessoa do que compreendê-la. Às vezes é mais importante assumir um desafio do que compreendê-lo. Porque a nossa mente é muito pequena. Quanta coisa na vida a gente acha que é do jeitinho que a gente pensa e de repente a gente descobre que não é. Não tinha uma personagem, quem é da minha época para cima? Tem vários aqui para cima. Vou nem falar. Mas quem é da minha época para cima deve lembrar de uma personagem do Jô Soares que dizia assim, tem pai que é cego. Lembra, Beraldo? Tem pai que é... A ideia da personagem era o seguinte, o Jô Soares conversava com um amigo que falava do filho. Ah, meu filho faz natação. E ele fala, natação. Ah, meu filho gosta de esporte. Gosta de esporte. Tipo assim, insinuando que o filho talvez fosse afeminado. E no final da esquete aparecia o filho da personagem do Jô Soares, que era totalmente afeminado. E o cara ficava chocado, falava assim, pô, ele está desconfiando do meu filho. E uma frase que o Jô Soares dizia o tempo todo é, tem pai que é cego. Claro, era uma outra época, um outro momento, um outro tipo de humor, mas que estava fazendo uma crítica ao seguinte, você acha, quando critica o outro, que está tudo certo para você. Não é assim? Qual que é o ditado? Quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. O que Jesus diz para aqueles religiosos? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, não olhe para o outro antes de olhar para você. Mas por que a gente olha para o outro? Porque a gente parte do princípio que com a gente está tudo certo. Está tudo certo. Tem pai que é cego significa o seguinte, tem pai que não está enxergando o que está acontecendo com o seu filho. Vamos trazer para os dias de hoje. Quantas vezes eu já sentei com pais desesperados que achavam que o filho era um bom aluno, um bom filho, um bom amigo, e aí descobriram que o filho não só não está mais indo na escola faz 6 meses, como está usando droga e ainda está devendo para tudo que é traficante da cidade. Eu já atendi homens nessa situação. A dor deles não era a dor do filho estar usando droga, a dor deles era a dor da decepção. É igual ser traído. Eu espero aqui que nunca ninguém seja traído. Mas a dor da traição não é só a dor de repente ser substituído por alguém, mas de se decepcionar com uma pessoa que até ontem você confiava. Quando um homem diz assim, minha mulher é fiel, ela me ama, não preciso me preocupar com ela,
E eu, se ficar 2 semanas fora, fico tranquilo, não preciso nem telefonar, que aquela lá eu sei que eu posso confiar. Esse cara talvez esteja incorrendo nesse erro aqui. Tem um sujeito simbólico chamado Ricardão, já ouviu falar nele? É um sujeito simbólico. Por quê? Porque sempre que eu acho que eu estou absolutamente certo sobre alguma coisa, eu baixo a guarda. Eu paro de cuidar. Não, na minha empresa está tudo bem, meu gerente vale ouro. Nossa, eu posso deixar a chave da minha casa na mão dele. Exceto que o seu gerente seja o José, que foi vendido pelos irmãos e foi parar no Egito, vale a pena de vez em quando você falar, cara, vamos fazer aquela revisão das contas esse mês? Não é porque você desconfia dele, é porque você e ele são humanos. Então assim, senta aqui, você está desconfiando. Quando alguém me pergunta se você está desconfiando de mim, eu falo, até agora não. Por quê? Porque a frase você está desconfiando de mim me enche de desconfiança. Porque quem está andando direitinho não tem medo de mostrar. Se Cristiane fala para mim assim, amor, posso usar seu celular? A pergunta que eu não devo fazer é, para quê? O que você quer com o meu celular? Pronto, o que eu estou gerando no coração dela? Desconfiança. Agora se eu digo, fica à vontade. Por quê? Porque se eu estou andando na linha, eu não preciso ter medo que mexam nas coisas. Eu só me incomodo que mexam nas coisas quando eu tenho algum desvio de conduta. Então, de vez em quando, senta lá com o gerente e fala, amigão, vamos pôr as contas aqui, vamos dar aquela revisada geral. É até um cuidado, porque se ele sabe que de vez em quando você faz isso, quando um pensamento passa pela cabeça dele, ele já mata na raiz. Não tem jeito, aqui a coisa é... Entendeu? E eu falo isso, assim, minha família passou por anos de privação e sofrimento por causa desse tipo de situação. Meu pai foi um homem rico, que achava que sabia tudo sobre as pessoas. E quando ele descobriu, ele não era pobre, ele devia pelos próximos anos. Porque pobre é aquele que o que tem não é suficiente. O meu pai era aquele que o que ia ter já era dos outros. É pior que pobre. Você não está certo sobre tudo que pensa saber. Isaac tinha certeza que era Esaú que estava na frente dele. Mas não era. Não era. E sabe onde que Isaac foi enganado? Num universo de 4 pessoas. Ele, a esposa e os 2 filhos. Isaac não foi enganado pelo sujeito que apareceu de fora. Você não está certo sobre tudo que pensa saber. Segundo, você não pode reverter tudo que sai do seu roteiro. Porque aí o Esaú fala, não, dá um jeito. Tem jeito? Não tem jeito. O próprio pai fala, não tem jeito mais. Eu o abençoei e abençoado ele será. Veja, o Esaú viveu a vida inteira do jeito que quis. Estava pouco se lixando para Deus, estava pouco se lixando para o seu direito de primogenitura, trocou o seu direito por um prato de lentilha. Aí, quando finalmente ele perde, aí ele quer fazer voltar. Gente, eu já disse aqui algumas vezes, vale repetir, até pelo rotativo. Tem 3 coisas na vida que depois que vão, não voltam. O tempo. Queria tanto... às vezes eu ouço o nego falar isso. Eu queria tanto voltar no tempo. Queria tanto poder refazer isso. Queria tanto voltar naquele dia que eu tomei essa decisão, não devia. Não tem jeito. O tempo passou, não volta. Segundo, a palavra. Uma vez dita, você pode até explicar, tentar desdizer, mas assim, foi. Ainda que tenha sido dita no último instante, já não volta mais.
Sabe quando você fala para a mulher um negócio e na hora que você acabou de falar, você sabe que você não devia ter falado. Tipo assim, ela falou, amor, tô pronta, fiquei bem. Você olha e fala assim, você engordou? Cara, que animal que é você? Você tá saindo com ela, vai jantar, você tá pensando em voltar e ter uma noite legal. Como é que você me fala um negócio desse? Mas tem jeito de desdizer? Eu tenho uma técnica que eu já ensinei, que é o seguinte, falou e na hora sacou que não falou e a pessoa falou o que você disse, a minha técnica é... Aí ela pergunta, o que foi? Fala, que foi? Um demônio entrou em mim, usou a minha boca e saiu. Eu não sei o que ele disse, mas me perdoa o que quer que tenha assim, entendeu a minha técnica? Esses dias, Cristiane falou assim, de novo? Eu falei, diz que é uma legião? Vai saber quantos ainda tem? A palavra uma vez dita, não volta, então a gente cuida. Eu gosto muito de uma frase do Baltazar Gracian, diga cada palavra como quem redige um testamento. Claro, estamos falando de uma idealização, mas cuidado já é alguma coisa preciosa. E as pessoas. O tempo não volta, a palavra não volta e as pessoas que se foram não voltam. Então, assim, às vezes a gente quer que volte o tempo para a gente reverter, sabe o quê? Um afastamento que não precisava ter acontecido. Com todo respeito, eu não sei o que cada um está vivendo, mas não espera seu pai falecer para você dizer coisas que você podia ter dito enquanto ele estava vivo. Sua mãe, um irmão que faz tempo que você não vê, dá uma ligada hoje para ele, por favor. Dá uma ligada hoje para ele. Diga, meu irmão, a gente tem tanta coisa em comum e a gente fica distante por causa de uma coisa ou outra. Vamos tomar um café junto, vamos bater um papo. Ah, mas ele me prejudicou. Assuma o prejuízo. Você já assumiu tantos prejuízos na vida. A gente assume prejuízo dos outros, sabia? E tem mais dificuldade de assumir prejuízo daqueles que nós amamos. Por razões de autoestima, talvez. Você não vai poder reverter quando o definitivo acontecer. O Esaú brincou a vida inteira. A hora que ele falou, não, volta, não voltava mais. Não voltava mais. E terceiro, você não pode controlar o que os outros sentem. Olha a lógica que a gente está seguindo no texto aqui. Você não controla o que você acha que sabe. Você não controla o que saiu do seu roteiro. E você não controla o outro. Entendeu? Você não controla o que você pensa que sabe. Você não controla o que já aconteceu. E você não controla o que está acontecendo no outro. Não controla o que está em mim, não controla o que está na circunstância, não controla o que está no outro. Entendeu a lógica? Você não pode controlar o que os outros sentem. O Jacó foi lá e pegou o direito dele, certo? Porque ele comprou do irmão a primogenitura. Mas agora o irmão quer matá-lo. Porque assim, sabe quando você diz assim, ele vai entender? Ele não tem do que reclamar. Eu vou explicar e ela vai me perdoar. Sabe quando a gente diz essas coisas? A gente não sabe nada. Eu nunca sei como uma pessoa vai elaborar alguma coisa sobre mim. Eu lidero há muitos anos. Sou um líder que já liderou comunidade grande. Eu incorri muitas vezes nesse erro aqui, de achar que eu sei como as pessoas funcionam. Então eu dizia assim, não, pode deixar que eu converso com ele, a gente se resolve. Aí você vai e conversa, imaginando que vai resolver. Não só não resolve, como piora. Aí você fala, meu Deus,
Eu expliquei para o cara. Eu lembrei o cara. Eu mostrei para o cara A mais B. Você decide votar num cara. Aí você vai falar para sua mulher, ó, vou votar no cara. Aí ela fala, você é louco. Aí você fala, não é que eu sou louco. É isso. Ela olha para você e fala assim, você é mais louco do que eu pensava. Ué, que raio é isso? Expliquei tudo, mostrei tudo. Eu não sei como é que as pessoas funcionam. Essa é que é a verdade. Por isso que a Bíblia diz que eu tenho que ouvir mais e falar menos. Porque eu não sei como é que as pessoas funcionam. O Jacó está no direito dele? Tá, ele comprou o negócio. O Esaú tem do que reclamar? Não. Mas o que aconteceu a partir de agora? Esaú tem planos para matar Jacó. E o Jacó tem que fugir. Você não pode controlar o que os outros sentem. Você é um bom pai, mas você não controla o que seu filho sente por você. Você um dia vai dizer assim, filho, mas eu nunca deixei faltar nada para você. Filho, mas eu nunca prejudiquei você em nada. Filho, mas eu tentei dar do bom e do melhor. E o teu filho te odeia. Mas aí, Marcelo, você está me desanimando, porque você está dizendo que eu vou fazer tudo certinho e o menino vai me odiar. Eu não estou dizendo que você não tem o que fazer. O que eu estou dizendo é que argumentar com ele é que não vai funcionar. Você vai ter que reconstruir essa relação. Começar ela quase que do zero. Jogar fora tudo que você acha que fez. E começar a olhar com um novo olhar. Por quê? Porque se você argumentar, quanto mais a gente argumenta, mais a pessoa fecha. Quanto mais você argumenta, mais a pessoa fecha. Então eu vou pedir a Deus sabedoria. Você não pode controlar o que os outros sentem. E aí, 2 desafios. Primeiro, ser mais prudente. Porque se eu não controlo o que eu sei e acho que sei, não controlo o que já aconteceu e é irreversível, não controlo o que vai no coração do outro, o mínimo que eu posso fazer é pedir a Deus mais sabedoria. Porque se eu não estou no controle, eu tenho que ser humilde e sábio. Nada de arrogância, porque a arrogância é que faz eu achar que está tudo dominado. O arrogante, quando olha para trás, ele está sozinho. Lembra as manifestações de março de 2014? Aquela coisa de todo mundo ir para a rua por causa do valor da passagem de ônibus. Eu nem usava ônibus e eu fui lá na rua. Alguém falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, nada. E tudo. Não é? Nada e tudo. Estou aqui por causa de nada e estou aqui por causa de tudo. E saiu aquele monte de gente. Quando aquele monte de gente estava na rua, apareceu um caminhão de um partido político. E um rapaz começou a falar, por que nós vamos? 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 E venham comigo! E o caminhão começou a andar. Um menino de uns 16 anos me levanta no meio de todo mundo, devia ter umas 5.000 pessoas lá em Maringá, no centro, e fala assim, eu é que não vou seguir esse idiota, eu vou para lá! E todo mundo foi com ele. Até eu. Eu, naquele momento, era pastor de uma igreja de 2.000 membros. Eu falei, esse menino está com a razão. E fui atrás do menino, e todo mundo foi atrás do menino. E o caminhão para o outro lado. O cara alugou um caminhão, alugou som. A turma do partido foi lá. E aí, de repente, você tem um caminhão indo sozinho e uma multidão indo para o outro lado. Por quê? Porque esse negócio de a gente controla isso aqui, a gente que sabe o que está acontecendo aqui, a gente que... Quando você olha para trás, você está sozinho. E depois, no meio da passeata, a gente indo, sabe Deus para onde, eu encontrei o cara do caminhão andando no meio de todo mundo.
Aí eu ia perguntar para ele, e aí? Mas eu falei, não vou perguntar nada não, porque aí o arrogante estou sendo eu. Às vezes humildade faz toda a diferença. Nada de impulsividade, porque se eu não estou no controle, eu não posso assumir decisões impulsivas. De repente eu não tenho mais como consertar. E nada de temeridade. O que é temeridade? Quando a gente se coloca numa situação de risco desnecessariamente. Tanta gente que acaba morrendo em acidente bobo de automóvel, não é? Pô, precisava estar a 160 por hora. Fala a verdade, precisava mesmo. No final da viagem, quanto que a gente economizou de tempo? 15 minutos? Vamos falar a verdade, assim. E eu estou falando por mim, porque eu gosto de pisar firme. A Cristiane fez eu prometer para ela que eu vou maneirar. E ela usou esse argumento. Ela falou assim, no final das contas, você economiza quanto tempo? Só que também, se acontece alguma coisa, cruza um animal na pista. Um eleitor do... Não vou falar, não vou falar. Você entendeu? O que pode acontecer? Temeridade é quando eu assumo risco que eu não preciso assumir. É desnecessário. Não tem porquê. Ser mais prudente. Segundo, entregar mais para Deus. Porque eu não estou no controle, mas Ele está. Então, assim, tudo isso para dizer o seguinte, eu não estou no controle, mas Deus está. Então, é melhor na mão dele do que na minha. E esse é o princípio de identidade de hoje. Quem sabe quem é, sabe que não está no controle. E aí a gente vive uma vida muito mais em paz, muito mais feliz, porque o controle fica na mão daquele que, de fato, tem todo o controle. Vamos ficar em pé e vamos orar.